Então, assim, a gente inicia agora com a parte da pelve, tá? A radioimaginologia da pelve. Aqui a gente tem a anatomia básica dela, onde a gente tem as articulações sacroiliacas, tá? Que é essa parte aqui, que liga a parte do sacro com os ossos ilíacos, que são esses aqui, tá? Os acetábulos, aqui. Aqui a gente tem o trocânter maior, que é muito importante no raio-x de bacia, a gente cuida o trocânter maior e o menor, tá? Eles têm que estar nessa posição. O menor não pode estar muito sobressaltado e o maior ele sobressai bastante. A sínfise púbica, os forames obturador. Essa é a parte principal que a gente precisa cuidar, tá? Tem que estar alinhada as articulações, a sínfise bem no centro da nossa pelve e os forames tem que estar a mesma medida, os dois. Não pode um estar mais obliquado que o outro, tá? E os trocânteres, então, a gente cuida muito, o maior e o menor. Aqui a gente tem um esqueminha. Quando a gente vai posicionar um raio-x de bacia, como é que fica o pé do nosso paciente, tá? Se os dois vão ficar em sentido, no caso, para cima, perpendicular os dois, olha como fica o trocânter menor. Ele sobressai bastante. Então, essa não é a posição correta. Se ele ficar com os calcanhares encostados e afastar os dedos, também ele vai sobressair muito, tá? Também não é a correta. Caso o paciente fique com um pé reto e o outro ele caia para o lado, ó, vai sobressair um aqui e o outro, o trocânter menor, a gente vê muito ele. Então, nenhuma dessas três é a correta. O posicionamento do pé tem que ser aqui, ó. Encostar um dedo no outro e afasta o calcanhar. Porque aí eu consigo ver somente uma elevação do trocânter menor e eu consigo ver totalmente o trocânter maior aqui, ó. Tá? Esse é o posicionamento correto para o raio-x de pelve, nos pés do paciente. Conseguiram notar a diferença ou não? Sim. Sim. E a prova daí? Não. Esse aí foi bem tranquilo, Sam. Tá tranquilo, né? Esse aí foi Então, bom. a Nossa, gente esse tem aí que foi ter assim. o trocânter menor, uma leve elevação. Não pode ser muito como esse aqui e nem como esse, ó. Porque aqui eu não consigo ver o trocânter maior. Ele ficou obliquado à cabeça do fêmur. Então, essa que é a nossa posição adequada. Nessas duas aqui de baixo, foi feito uma radiografia. Essa primeira foi para pegar essa prótese que o paciente tem no quadril, ó. Tá? Mesmo que seja só a prótese o interesse, mas no pedido do médico veio raio-x de pelve ou bacia, a gente tem que pegar os ossos ilíacos, que seria a nossa crista ilíaca, que é isso aqui, ó, tá? Então, esse raio-x aqui, apesar de ter pego toda a prótese inteira, não ficou bem, não ficou correto, porque foi cortado o osso ilíaco, tá? Ele teria que ter pego lá de cima até embaixo. Nem que colocasse esse filme ao contrário, mas tem que pegar. E fazendo direitinho pega, porque aqui a gente vê, ó, que sobrou parte no filme embaixo, tá? Então ele poderia ter subido um pouquinho mais esse filme. Já nessa segunda imagem, o exame ficou bem posicionado, contraste correto. Então o nosso exame está correto esse. Esse aqui não.
a parte de obliquidade no quadril. Aqui onde tem essa seta vermelha, vocês conseguem ver, ó. Olha a diferença aqui do forame. A abertura dele para essa aqui. Então, eu consigo ver que o paciente não ficou bem posicionado. Ele ficou com um quadril mais elevado que o outro. Conseguiram notar? Sim. E aqui foi cortado o osso ilíaco direito. Tá? Então, o contraste ficou bom, porém o posicionamento não ficou correto. Mesma coisa aqui, ó. A gente consegue notar que esse lado esquerdo ficou obliquado em comparação com o direito. Então, essa pelve não ficou bem centrada também e foi cortado os ossos ilíacos. Nenhum dos dois ficou correto o posicionamento, porém o contraste está correto. Essa parte é confusa, né? Contraste correto, mas posicionamentos errados. Essa primeira imagem foi um acidente. Conseguem ver a abertura que aconteceu aqui da sínfise? Olha a distância. Aqui, Eu até achei que era uma mãe parindo. não. Não, foi um acidente. Aí, olha, o normal é isso aqui, a abertura. Essa bem pequena. Olha aqui a distância. Terrível, né? Para isso aqui é só cirurgia. Aí eles colocam um ferro, uma haste, um parafuso para ir tracionando e fechando ela. É bem doído e complicado. E Engraçado que não quebrou o osso, né, senhora? é, porque provavelmente esse acidente foi o quê? Foi uma batida na parte aqui embaixo da sínfise. Que aí desloca ela e abre. Então, aqui, ó. Foi cortado a sínfise. Desculpa, o osso ilíaco esquerdo. O contraste ficou bom, porém, foi cortado aquele lado ali. Já essa segunda imagem, posicionamento do paciente. Correto. Trocânter maior, eu visualizo muito bem. Trocânter menor, levemente. Tá? Sem obliquidade nos forames. Distância de cada dos dois, assim, em comparação um com o outro, correto. Então, esse exame aqui está ok. Corretíssimo, tá? Aqui mais uma, foi com a abertura da sínfise, ó. É o mesmo paciente, tá? Aqui quando chegou o acidentado e aqui com a correção cirúrgica. Olha ali, ó, essa parte metálica, que é o que eles fazem para tracionar e segurar essa pelve. O contraste desse primeiro. Não sei se foi devido à condição que o paciente chegou, mas eles erraram o contraste. Só que, de repente, o médico, na hora, acabou aceitando esse raio-x porque ele conseguia ver o distanciamento, tá? Mas esse exame não ficou bom no contraste. Posicionamento ok, mas contraste errado. Já esse segundo, posicionamento correto, contraste correto, tá? Exame, então, correto. Na pelve, que a gente chama perna de rã, que seria uma oblíqua, tá? Essa primeira imagem. A gente nota que é um raio-x de uma criança, porque ainda está em formação óssea aqui, ó. A cabeça do fêmur, tá? Tem formação óssea. O que ficou errado nessa imagem? Foi pego a mais, além do que precisava, tá? Aqui ele poderia ter colimado mais um pouco em todas as laterais,
Não precisaria estar tão aberto assim. E a imagem ficou um cinza muito claro. Não consigo definir os detalhes aqui do acetábulo, tá? E dos trocanters. Então, a imagem não ficou boa. E o posicionamento ficou correto, porém a colimação aqui que ficou errada. E nessa segunda imagem, ficou muito tom de branco e preto. Não ficou o cinza, que é para a parte óssea. Tá? O posicionamento ficou correto, ficou alinhado os forames, porém foi cortado os ossos ilíacos, tá? E aqui na parte do fêmur ficou muito próximo ao trocânter menor, tem que deixar um espacinho mais. Além, é lógico, do contraste ter ficado muito escuro. Então, esses dois raios-x não ficaram corretos, tá? Mais dois aqui de criança. Como que eu sei que é criança? Formação óssea aqui, ó, da cabeça do fêmur. Aqui, e olha essa outra. Essa é mais novinha ainda. O que houve nesses dois? Nesse primeiro, foi tentado colocar o protetor gonodal, que é essa parte mais branca aqui, ó, tá? Que é o protetor de chumbo. Só que eles erraram o posicionamento, que é para ficar em cima do, se for menino, do pênis e da menina dos órgãos do útero, tá? Só que aqui foi errado, colocaram lá no meio da perna da criança. Perdeu totalmente, pegou radiação em toda ela. Igual. Aham. Não adiantou de nada ter botado esse protetor gonodal. A criança tirou, né, Ciro? Hã? A criança tirou, né? Não, de repente assim, ó. Como é colocado por cima da roupa, tem técnicos que têm medo de dar uma palpada na criança. Para ver aonde que vai colocar. Ou pede para a criança, me mostra onde que tá o teu pênis, Sim. teus testículos. Vê com a criança, né? Que ela vai te mostrar. Só que aqui foi errado. Ficou ali, ó, o testículo da criança e o protetor para baixo. Além de ter aberto a colimação demais também, ó. Tá? Em cima quase cortou e embaixo pegou demais. Então, esse exame não ficou bom por causa disso. Tá? O contraste ficou bom, mas o posicionamento não. E essa outra imagem, a mesma coisa. Pegaram praticamente o abdômen todo da criança. Tá? Muita borda lateral, que não teria necessidade. O contraste ficou bom, mas o posicionamento ficou errado. A pelve, inlet e outlet. O que é isso? São as angulações do quadril, tá? Quando o médico pede, mais essa parte aqui é para fratura, principalmente aqui nos forames, tá? Essa segunda imagem. É para quando tem fratura de forames ou diástase da sínfise púbica, que é o afastamento. E nessa primeira imagem é quando há fraturas no osso ilíaco, tá? Aí ele pede com essas angulações. Como que é? Essa aqui são as incidências outlet, ou método de Taylor, tá? Isso aí vocês vão aprender. Vocês já tiveram os membros inferiores, né? Já tiveram? Não, Sora. Oi? Casinho. Só a teoria, Sora. Ah, tá, mas chegaram a ver essas aqui ou não? Sim. Eu acredito que sim. Exatamente. De repente vocês não estão lembrados porque foi só teoria, né? É, Sora. Mas aqui, ó, nessa primeira, a gente vê que já tem fratura do lado esquerdo, ó.
Já foi feita cirurgia e tem parafusos. Tá? Então, é esse motivo. E aqui a gente vê que continua uma fratura aqui na parte do forame. Tá? Então, essas incidências são para esse fim. Nessa aqui, as imagens, posicionamento ficou correto nas três. É que tudo depende da pelve do paciente. Tu vê que as três, ó, são diferentes, se for comparar. Mas as três são incidências outlet. Um abre mais o forame, outro abre menos, tá? Depende da anatomia do paciente. Mas o posicionamento e o contraste das três imagens ficaram corretos, tá? Aqui a gente tem a incidência inlet, que o raio é em direção aos pés, tá? Podálico, e essa outra cefálica, em direção ao crânio. Então, essa aqui, a gente vê que teve fratura também, tá? Do osso ilíaco até o forame. Conseguimos ver aqui a correção cirúrgica. As três, o posicionamento ficou correto. Porém, essa terceira imagem, o contraste ficou muito branco e muito preto. Não ficou os tons de cinza, ó, igual essas duas. Então, essa última, o contraste não ficou bom. Mas o posicionamento delas tá correto, porque é esse. Aqui a gente vê que há um afastamento da sínfise, ó. Tá? Agora, tranquilo? Sim. Uhum. Aí aqui eu coloquei só um esqueminha para ficar mais fácil de você lembrar. Tá? Inlet, raio, podálico dos pés. Caudal. Isso, podálico, caudal, é o mesmo. Outlet, cranial ou cefálico. Tá? Sim. Aqui para vocês diferenciar uma pelve feminina de uma masculina. Olha como tem diferença. Uhum. A masculina, ela é mais arredondada. A feminina, desculpa, ela é mais arredondada, tá? Até o osso do ilíaco é mais arredondado e principalmente a borda interna bem redondinho, ó. Por quê? Porque a mulher tem filhos. Então ela já é preparada com essa função. E a masculina não. O osso ilíaco é estreito, comprido, e a borda interna não é tão ovalada como a feminina. E é mais grossa, parece, né, Sora? Aqui a parte do forame, tu diz? É. Aham, bem mais. Por quê? Porque a mulher aqui, ela tem que ter abertura, né? Ela vai abrir. Isso, na hora do parto. Uhum. Então a mulher sofre em tudo. A pelve, tranquilo? Uhum. Por Sim. enquanto, sim, né? Isso aí. Então tá. No raio-x de quadril, o que é o quadril? Quadril é a metade da pelve, ou o lado direito ou o lado esquerdo, tá? Então, para mim saber que o meu raio-x ficou correto na incidência de quadril, esse aqui é um AP. Eu tenho que pegar todo o lado de interesse que o médico solicitar, esse aqui no caso é o direito, incluindo todo o osso ilíaco, mais trocânter maior, trocânter menor, forame, até a sínfise púbica. Tá? E incluindo a articulação sacro-ilíaca, do lado direito. Então, essa imagem que tem a seta vermelha aqui do lado, eu coloquei, porque essa imagem, o posicionamento está correto, contraste correto, tá? O exame ficou muito bom.
Essa é a imagem que a gente tem que sempre cuidar. Aqui tem uma breve anatomia de novo, tá? Mas é a mesma lá da parte da pelve. A gente cuida das mesmas coisas, tá? Forame e o trocânter maior e menor. E não pode cortar o osso ilíaco, a crista ilíaca. Ô, Sora, a sínfise púbica ali, sempre tem que pegar um pedacinho do outro Sim, vai lado. pegar assim, ó. Pega toda ela. Pega um pedacinho do lado contrário. Tá. Sempre pega tipo 1 ou 2 dedos do lado contrário. Para o médico ver que tu pegou toda a parte direita. Ou Se não esquerda. pegar, então o exame tá errado, né? Se tu pegar aqui, ó, ou no meio dela, vai estar errado, porque ele não vai conseguir ver a distância da sínfise, se está correta ou se tem deslocamento, entendeu? Tá. Aqui, a gente tem 3 imagens de quadril, tá? Aí explica essa que tu perguntou. Aqui, ó, pegou rente. Só que aí o médico não tem como saber o outro lado. Como é que tá, se a distância está correta, além de ter cortado o osso ilíaco. Cortou aqui também a articulação sacroiliaca. Então, ó, os 3, nenhum deles, o exame ficou bom. Aqui foi pego só a prótese. Além do contraste ter ficado muito escuro. Os 3 exames errado, tá? Contraste errado, posicionamento errado. Essa terceira imagem. A segunda, posicionamento errado. Contraste ficou bom. E a primeira também, posicionamento errado, mas o contraste ficou bom. Aqui tu viu que não pegou nem a sínfise, ó, nada. Pegou só a abertura do forame, mas a sínfise não apareceu. Sim. Então, o exame, nenhum dos 3 ficou bom. Aí, o que que eu, assim, ó, por que que eu boto sempre o que que ficou bom, o que que ficou ruim? Para vocês estudarem a imagem, e quando a gente for para a prova, e se eu perguntar, vocês terem a noção o que que é o correto, o que que é o errado. Entendeu? Vocês revisando sempre. A 2 Oi. Pode falar, William. a 2 ali o contraste tá bom ou só era tá muito claro? Sim. Primeiro e a segunda, o contraste ficou bom. Tá? O problema foi que foi cortado os ossos. Essa segunda, até o contraste ficou um pouquinho claro. Aquela. Tá? Seria o contraste correto da primeira imagem. Essa segunda até tá meio Sim. claro, porque eu não consigo ver o acetábulo direito, ó. Mas, em últimos casos, o médico até aceita. Mas a primeira é o contraste correto. Tá? A terceira, tudo errado. Posicionamento e contraste. Muito claro. Isso aí. Aqui, nessas imagens, mesma coisa. Foi feito assim, ó. Somente a cabeça do fêmur, acetábulo e os trocânteres. E pegou o forame do lado esquerdo. Então, o resto o médico não consegue avaliar nada, porque não tem na imagem. Mesma coisa a segunda, ó. Tem a fratura, foi focada só na fratura. Qual o cirúrgico aqui, né? Então, assim, essas duas, o contraste ficou bom, mas o exame errado. E a terceira imagem, o mesmo caso, ó. Foi pego somente a prótese. E o restante, eles simplesmente deixaram. Não pegou a sínfise e não pegou o osso ilíaco. Então, imagens erradas. Contraste errado do terceiro. Primeira e segunda, contraste correto. Tu vê que é difícil tu conseguir achar uma imagem que ficou boa. Porque a maioria, quando é quadril, não se preocupa em pegar a sínfise púbica. A sínfise e o osso ilíaco. Eles querem saber só do quadril. Como está pedindo quadril, eles batem o raio-x somente da articulação. E não é essa.
Não é assim. Uhum. O médico não aceita, não adianta. Aqui nessa primeira imagem. Pegou a sínfise, pegou o forame, pegou o trocânter maior, o menor, porém, a parte de cima do osso ilíaco e articulação sacroiliaca não apareceu. Nenhuma delas, ó. Tá? Nenhuma delas apareceu o osso ilíaco. Ô, Aqui prof, pegou. na primeira imagem, né, de cima, o menor não teria que estar um pouquinho Sim, mais... ele ficou obliquado à perna demais, ó. Tá. Eu não consigo notar ele. Aparece aqui só uma leve elevação, mas eu não consigo definir direito, ó. Ele teria que Sim. ficar um pouquinho para fora. Que nem aqui, ó. Como essa segunda imagem. Ele tem que aparecer uma bordinha assim. Tá? Aqui, cirurgia. Provavelmente a fratura foi no colo cirúrgico. Aqui também, fratura. E na extensão do fêmur. Com uma haste parafuso. E essa aqui é a imagem oblíqua dessa primeira, ó, da segunda, no caso. Aqui é o AP, aqui é a oblíqua de quadril. Eles só pegaram a parte da cirurgia, aonde tem a haste metálica. Tá? O contraste de todos eles ficou bom, porém o posicionamento não. Aqui é só para vocês notarem a diferença. Eu deixei focada e esse círculo vermelho, ó. Essa primeira imagem é numa incidência AP. Como que vai aparecer, então? O trocânter maior aqui e aqui é o nosso colo cirúrgico do fêmur, tá? Então, eles vão ficar próximos. Na vista de perfil do quadril, olha como ele fica. Porque a perna fica aberta, né? Então, essa é só para vocês notarem o detalhe da diferença do AP para o perfil de quadril. Agora a gente começa com as incidências de quadril. Não sei se vocês lembram, se tiveram ou não. É que essa parte dessas incidências não tem no Bontrader. Mas a gente realiza porque não sei quem agora que criou e a gente faz isso no serviço. Que são os famosos DUM. Esse primeiro é a incidência de quadril, DUM, 45 graus. O paciente vai ficar com abertura 20 graus e a elevação da perna em 45 graus. Tá? E aqui a imagem que vai sair do DUM 45. Em relação com o perfil, ele muda muito pouco. Aqui é o nosso perfil. E aqui é a imagem do DUM. Só que tem médico que pede raio-x de quadril, AP perfil, DUM 45 e DUM 90. Tá? Também a mesma coisa. Precisa ser pego o osso ilíaco, a articulação sacroilíaca, a sínfise e um pouquinho da parte do lado contrário do quadril. Mesma regra, tá? Não é só a articulação. Eu já vi colegas fazerem só isso aqui. Essa imagem aqui manda para o médico. Aí se volta, não sei, porque daí é com o nome dele, né? E vai cair a nossa aula e eu já vou entrar com outro link, tá? Até agora, tranquilo? Uhum.